Olá pessoal, vamos começar a nossa terceira aula de Bibliologia. Hoje nós estaremos tratando sobre um tema muito bacana, que é sobre a preservação da Bíblia e as suas traduções. Então, gostaria muito que você já tivesse feito os exercícios das duas primeiras aulas e também do terceiro, para que você possa já ter uma noção, ter lido o livro, a terceira unidade, para que você possa ter uma noção melhor do que nós vamos estar tratando aqui, tá bom? Caso não tenha feito, é interessante que você vá lá, leia a unidade e após ter lido, você possa estar vindo e acompanhando essa aula conosco, tirando as dúvidas, anotando os seus questionamentos e enviando para nós, tá bom? Vamos para a aula? Vamos lá então, pessoal, o início da nossa terceira aula, do nosso curso de Introdução à Bíblia, uma visão panorâmica e aspectos da formação da Bíblia. Sou o pastor Patrick Ribeiro e hoje na unidade 3 estaremos estudando sobre a preservação da Bíblia e suas traduções. Na unidade de hoje nós estaremos vendo dois métodos de tradução da Bíblia, o equivalente formal e a equivalência dinâmica. Estaremos tratando sobre as primeiras grandes traduções da Bíblia, a Septuaginta e a Vulgata Latina, e também sobre algumas principais traduções da Bíblia para o inglês e também da Bíblia para o português. Nosso estudo estará tratando sobre a questão dessas traduções e sobre essa preservação que a Bíblia teve desde a sua criação, da sua compilação, desde a escrita propriamente dita até os dias de hoje. Timothy Dewey diz: a Bíblia é uma janela neste mundo, prisão, através da qual nos é possível enxergar a eternidade. Então, sem a Bíblia, queridos, é impossível que nós tenhamos esse vislumbre do que é eterno, daquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós. E é sobre dessa perspectiva da eternidade é que nós estaremos vendo hoje. Por quê? Porque a Bíblia, ela veio de um Deus que é eterno. Por isso, podemos dizer que a Bíblia é eterna, a palavra de Deus, melhor dizendo, ela é eterna, porque ela é oriunda de um Deus eterno. Quando nós vemos falando sobre essa questão da eternidade, podemos perguntar como a Bíblia saiu do eterno e veio para as nossas mãos. Enfim, podemos entender isso da seguinte maneira, compreendendo o propósito de Deus, onde Ele revela, Ele inspira aos profetas, aos escritores da Bíblia Sagrada, da qual escreveram esse propósito eterno nas suas traduções originais, tanto do hebraico do Antigo Testamento, quanto do grego do Novo Testamento, e posteriormente vieram as traduções para as nossas línguas vernáculas, português, espanhol, inglês, onde usando a tradução, principalmente no Brasil, da equivalência formal e da equivalência dinâmica, temos hoje o texto em nossa própria língua. Então, texto original, tradução da equivalência formal ou dinâmica, e aí temos o resultado da Bíblia na nossa língua. Aí vem a pergunta, mas o que seria essa tradução equivalência formal e da equivalência dinâmica? A diferença entre ambas dá-se porque a equivalência formal ela tem uma tradução de um texto, de um padrão mais fixo. Por exemplo, palavra por palavra, substantivo por substantivo, adjetivo por adjetivo. Temos ali expressões que são traduzidas exatamente da sua equivalência do hebraico ou do grego da maneira mais exata possível, e isso trazendo para a linguagem vernácula, no nosso caso aqui o português. A equivalência dinâmica tem uma tradução não tão exata do termo, ok? Às vezes o tradutor prefere traduzir a intenção que o autor bíblico teve ao escrever aquela palavra e não da tradução do texto, do termo em si. A formal é uma tradução do termo, da expressão que está lá no original, sendo traduzida para o português. A dinâmica é
a tradução também do termo, porém há uma abertura a mais para traduzir o sentido do termo, o sentido que o autor queria expressar ao dizer aquela palavra. Vamos dar um exemplo onde encontramos desses dois tipos de tradução. Podemos usar o texto de Filipenses 2, verso 1 ao 2, e o texto de Salmos, capítulo 92, verso 10. Então, nesses dois exemplos, Paulo, no primeiro, vai estar dizendo o seguinte: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Então, Paulo está dizendo que, se há alguns entranháveis afetos. Percebe que quando você lê entranháveis, vem de entranhas. Numa tradução formal, esse texto ficaria amores das tripas, não é isso? E aí não seria uma expressão muito legal. Podemos dizer, ao ouvir, o amor vem da tripa. Então, na tradução formal seria assim. Mas uma tradução dinâmica, teríamos uma tradução onde colocaria, no lugar de amores das tripas, profunda afeição. Então, era esse o sentido que Paulo queria colocar. Se há algum profunda afeição e compaixão. Então, essa a diferença. No Salmo 92, 10, o salmista vai estar dizendo: mas tu levantas o meu chifre como um touro selvagem. Espera ainda. Se nós fôssemos ler, né, essa expressão, e o Senhor levanta o meu chifre como um touro selvagem, será que essa expressão ficaria legal? Será que o entendimento dela para o ouvinte, para nós? Enfim, então, uma tradução dinâmica, diria: porém, tu exaltarás o meu poder como um boi selvagem. Por quê? O chifre aqui está se referindo a poder, a força. Então, é essa expressão na equivalência dinâmica. Podemos entender o seguinte, que ambas as formas têm o seu valor, têm, obviamente, a sua importância, porém, quando se trata das traduções, eu acredito que a dinâmica traz esse sentido mais fácil de ser entendido, e a formal traz uma compreensão mais exata do que o autor diz ali no original. Então, só que tem aqui uma advertência, né? Um ponto de atenção. Por quê? Porque se na tradução a gente for trabalhar muito a tradução dinâmica, nós corremos o risco de, vou até marcar aqui, parafrasear demais o texto, né? Parafrasear demais o texto. O que traria de prejuízo onde o autor tenta parafrasear demais o texto? Pode provocar risco à tradução, porque algumas palavras elas não vão perder o seu sentido. Por exemplo, algumas traduções traduzem justificação por aceitação, e isso é inaceitável fazer, porque a palavra aceitação não expressa todo o vigor, todo o sentido mesmo que a palavra justificação traz para nós. Então, nós deixamos aqui algumas sugestões de traduções que todos nós podemos ter, de preferência todas essas, né? A Revista Corrigida, a Almeida Atualizada, a Revista e Atualizada, a NVI e a Bíblia na linguagem de hoje. Bom, dito isso, quais foram as primeiras traduções da Bíblia? Já está aí na tua tela a Bíblia Septuaginta e a tradução da Vulgata. Essas traduções, querido, elas têm diferença de tempo entre elas. Aqui você está percebendo, no ano 400,
viu o fim do Novo Testamento, 400 anos antes de Cristo, o último livro do Antigo Testamento fora escrita, o tempo aí de Esdras, nós já falamos sobre isso. Nós temos a Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento para o grego. Temos a escrita do Novo Testamento, ok? No original, que é o grego. E aí nós temos a Vulgata latina, de São Jerônimo, que ela foi concluída por volta de 405 depois de Cristo, que foi a tradução do Antigo Testamento, do Novo Testamento e das linguagens originais para o latim. Essas foram as traduções onde nós temos do Antigo e do Novo Testamento, do grego para o latim. Vamos lá, Septuaginta, 285 a.C., esse período aí da sua tradução, né? E qual seria o objetivo dessa tradução? Primeiro, para poder trazer a palavra de Deus para os judeus que estavam dispersos da diáspora, né? Dispersos de Jerusalém. O povo de Israel já estava ali, de alguma forma, longe das suas terras, e havia uma necessidade de ter uma tradução de todo o Antigo Testamento, já que no tempo de Jesus foi apenas do Pentateuco e posteriormente os demais livros, por essa tradução. Então havia essa necessidade do povo hebreu ter uma tradução fora de Israel. O povo hebreu que estava longe da sua terra precisava de uma tradução dessa Bíblia em suas mãos, desse Antigo Testamento. Uma outra questão, as sinagogas fora de Israel, né, precisava funcionar. O povo se reunia para congregar, para adorar a Deus. Então as sinagogas precisavam de um texto do seu povo, um texto da Torá lá em suas mãos para poder cultuar ao Senhor. Essa tradução, como eu disse, inicialmente foi do Pentateuco, e posteriormente os cristãos fazem a tradução e recebe o nome de Septuaginta por causa do mito, né, da tradução dos 70. Ele é conhecido como a tradução dos 70. E esse mito diz que 72 judeus, anciãos judeus, levados para Alexandria, no Egito, fazem essa tradução e completando ela em 72 dias. Mas na realidade não foi assim. Os 72 anciões, eles conduziram apenas o Pentateuco e posteriormente quem concluiu a versão, essa tradução, foram os cristãos. Também pensando na Septuaginta, ela recebeu os acréscimos dos livros apócrifos, a qual falaremos hoje ainda nessa unidade, que posteriormente faria parte também do cânon da Bíblia da Igreja Católica. Essa versão foi usada por Jesus, ela esteve presente no Novo Testamento e durante ali no Império Romano. Um terço das citações bíblicas do Antigo Testamento segue ali os textos da Septuaginta, né? Quando Jesus cita algo acerca do Antigo Testamento ou outro, segue essa ordem da Septuaginta. A próxima versão agora é a Vulgata Latina, onde nós estaremos falando. Essa Vulgata, ela vem, o significado dela é comum ou popular, porque a intenção da tradução da Bíblia, do Novo Testamento, do Antigo Testamento para o latim, era dar uma popularidade maior ao texto bíblico, né? Essa tradução ela vem do hebraico para o latim, do Antigo Testamento, né? E o Novo Testamento é do grego. Feita por Sofrônio Eusébio Jerônimo, em 340 a 420, e ela foi proclamada como autêntica, né, no Concílio de Trento, 1545 a 1547, pela Igreja Católica. Tornou-se base para diversas traduções, inclusive Almeida a utiliza para traduzir a Bíblia para o português. Quando nós falamos de Sofrônio Eusébio Jerônimo, nasceu em 340, ele era natural de Estridão, na Dalmácia, hoje a atual Croácia. Estudou grego e latim com o gramático Hélio Donato e adotou uma vida semi-ascética e devota de abstinência total de questões fora do seu contexto religioso. Após a morte de Damasco, ele mudou para Belém e com 80 anos
fez a tradução. Outras traduções, outras versões da Bíblia. Falaremos agora das versões da Bíblia em inglês, começando aí com a Bíblia de John Wycliffe. Isso, John Wycliffe, um dos pré-reformadores. Ele foi professor da Universidade de Oxford, doutor em teologia, e ele foi também um reformador inglês. Ele foi precursor das reformas religiosas, da época de Martinho Lutero, no século XV até o século XVI. Estudou nessa mesma Universidade de Oxford e destacou pela defesa de interesses nacionais e contra as demandas do papado. É por isso que, por estar em confronto com o papado e essas demandas da época religiosas da igreja, ele acreditava que a Bíblia deveria ser de uso comum a todos e todos deveriam ter acesso a essa Bíblia na sua própria língua, sabendo que a Bíblia, nesse tempo, as suas traduções eram escassas nas línguas vernáculas de cada país. Ele sofreu um acidente vascular cerebral e ele falecendo assim 3 dias depois do último dia do ano. John Wycliffe, ele, além de ser esse reformador conhecido, ele teve a sua primeira tradução, na realidade, foi a primeira tradução da Bíblia do latim para o inglês, embora não sendo ele considerado o pai da Bíblia lá da Inglaterra. Wycliffe traduziu a parte da Vulgata latina, o Novo Testamento, e depois da sua morte, Nicholas de Hereford traduziu o Antigo Testamento. A primeira edição da Bíblia de Wycliffe foi publicada em 1382 e a segunda em 1385. Uma outra figura muito importante nessa tradução da Bíblia para o inglês foi William Tyndale. Esse aí, ele era um poliglota daquele, fluente mesmo, graduou-se em mestre de artes em julho de 1515. A sua primeira Bíblia em inglês saiu diretamente do hebraico, dos textos gregos. Primeira tradução do inglês a usar Jeová como nome de Deus. A primeira imprensa, na imprensa moderna e em massa, só traduziu o Novo Testamento, a metade do Velho Testamento, devido à sua execução. A Igreja Católica acabou assassinando, como era típico da época, todos aqueles que tentavam trazer conhecimento que não seja por meio da Igreja Católica, era considerado como herege. Então ele foi considerado como herege, mas antes da sua morte deixou essa herança maravilhosa para o povo inglês, que foi a tradução da Bíblia. E o maior legado que ele teve foi a influência da versão autorizada do rei Tiago. Em 1522, Tyndale adquiriu uma cópia do Novo Testamento em alemão, feita por Martinho Lutero, e com uma elevada norma de tradução, manteve um estilo bastante elegante, fluente em inglês, atentou-se fortemente para o contexto e evitou para fazer acréscimos ao texto original, coisas que também eram um pouco comum naquela época, nas versões, nas traduções. E ele foi condenado por heresia, e foi estrangulado e queimado numa fogueira em 1536 pela Igreja Católica. Suas últimas palavras e oração foram: Senhor, abre os olhos do rei da Inglaterra. Há um relato do professor Herman, onde descreve acerca de Tyndale. Um homem tão versado nas 7 línguas, hebraico, grego, latim, italiano, espanhol, inglês e francês, que qualquer uma que ele falasse poderia dar a impressão de ser a sua língua nativa. E é um exemplo desse camarada. Próxima versão é a Bíblia de Genebra, mas calma, não é a versão que nós temos da Bíblia de Genebra hoje, mas é uma Bíblia tão boa quanto a essa. A segunda versão mais popular da Bíblia inglesa e a principal Bíblia protestante do século XVI. Teve leitores como William Shakespeare, John Knox, John Donne e até mesmo John Bunyan, o autor do livro O Peregrino, que é um dos livros de mais sucesso no mundo cristão e mais antigo também. Traduzida por reformadores que fugiram da Inglaterra para Genebra, Suíça, devido à perseguição da Igreja Católica. E a primeira edição completa da Bíblia de Genebra surgiu em 1560. Essa Bíblia foi amplamente usada por ministros, líderes, membros de denominações
reformadas, como presbiterianos, congregacionais, anglicanos e batistas. Essa primeira Bíblia teve uma impressão mecanizada, né, após aí a invenção da imprensa, e nós vimos também na aula passada disso, e ela trouxe elementos como estudo, foi a primeira Bíblia de estudo, trouxe em si uma boa variedade de guias, mapas, introduções dos livros, tabelas, ilustrações, trouxe índices e tantos outros recursos que nós já encontramos, que nós temos nas Bíblias de estudo atual. A primeira Bíblia, e podemos dizer, impressa de maneira mecanizada, como nós temos hoje Bíblias de estudo. Em 1644, a Bíblia de Genebra já havia passado por mais de 140 edições. No Brasil lançou uma Bíblia chamada Genebra, Bíblia de Genebra, mas não pode ser confundida com a versão original. Próxima Bíblia, a Bíblia do Rei Tiago. Né? Essa Bíblia do Rei Tiago, nós vamos falar dela, mas antes precisamos falar da Grande Bíblia. Né? Essa Bíblia do Rei Tiago também é conhecida como King James. Essa Bíblia que antecedeu a Bíblia King James, do Rei Tiago, conhecida como Grande Bíblia, também era uma Bíblia da tradução inglesa, feita pelos bispos anglicanos da época, com a tutela do rei Henrique VIII. A finalidade era fortalecer o país através de uma posição do chefe da Igreja Anglicana. Esta Grande Bíblia foi publicada em 1568, porém ela foi repudiada por calvinistas na época devido ao termo usado como bispo. Não foi bem aceita na Inglaterra e perdurou até a ascensão do rei Tiago em 1604. Uma vez rei Tiago ascendendo ao trono, ele então pede para poder, na verdade ele desenvolve uma tradução diferente, né, da Grande Bíblia, tendo uma intenção de agradar as bases também da Igreja Anglicana na época. Tinha um objetivo muito claro, como corrigir algumas séries de divergentes corrompidos, né, no entendimento deles na Grande Bíblia, e desejava pacificar um novo reino, colocando-se acima dos partidos religiosos, como estava lá, os puritanos versus calvinistas. Então, ele queria uma versão da Bíblia que pudesse estar acima desses conceitos religiosos da época. Por isso, o rei Tiago, o grande erudito, poliglota, ele pede para não colocar nenhuma nota na Bíblia, diferente da Genebra, que tinha notas, tinha estudos. Ele não aceita e ele nomeia 50 dos seus melhores estudiosos da língua do país para poder aprovar e traduzir essa nova versão da Bíblia. E ele coloca regras, né, para verificar cuidadosamente cada resultado da versão. Então ele supervisionou todo esse projeto. O rei Tiago chegou a dizer o seguinte: nenhuma nota de rodapé deve ser fixada, mas apenas para a explicação das palavras hebraicas ou em grego. Né? Então, ele tira de qualquer possibilidade essa questão de ter notas, exatamente para poder não colocar posicionamentos religiosos. 6 grupos de tradutores foram escolhidos e as suas instruções estabeleciam que eles deveriam seguir o texto da Grande Bíblia, a menos que notasse que outras traduções correspondessem mais de perto ao texto original. Enfim, chegamos à tradução para o português e aqui vamos falar, obviamente, do nosso notório João Ferreira de Almeida, onde nós temos as nossas traduções e que nós usamos em nossos cursos. Quem era este João Ferreira de Almeida? Ele nasceu em 1628 em Torre de Tavares, próximo a Lisboa, converteu-se do catolicismo ao protestantismo em 1642 através de um folheto. Com 17 anos de idade, ele começou a sua tradução a partir do original, mas como bom adolescente também, ele perde esses manuscritos, né, tendo que reiniciar somente em 1648. Ele usou também outras versões, como a versão holandesa, a francesa,
que é a tradução de Beza, a italiana, a espanhola e da Vulgata Latina de São Jerônimo. Concluiu a tradução do Novo Testamento em 1676. Em 1681 é publicado o primeiro Novo Testamento em português, traduzido por ele, e ele faleceu em 6 de agosto de 1691, quando traduzia o Antigo Testamento, tendo parado em Ezequiel capítulo 41, verso 21. Então, tendo o falecimento, chegada a óbito, o pastor Jacobs, em 1748, ele reinicia e 5 anos depois, em 1753, é publicada a primeira Bíblia completa em português. O próximo, nós estaremos falando do padre Antônio Pereira de Figueiredo, também estou dizendo aqui de português de Portugal, ok, pessoal? João Ferreira de Almeida, essa tradução é de Portugal, bem como o do padre Antônio Ferreira de Figueiredo, também. Nasceu em 1725, em Tomar, local próximo a Lisboa, em Portugal. Tradução tirou da Vulgata Latina e levou 18 anos inicialmente. Ela foi feita em 7 volumes. Em 1828, a primeira vez foi publicado em um volume. Inseriu em sua tradução livros apócrifos, porque a sua tradução veio da Vulgata, ele acaba inserindo também esses livros apócrifos. O texto tornou-se popular entre os portugueses, porém não com o mesmo respeito como os textos da Bíblia de João Ferreira. No Brasil, nós vamos ter as sociedades bíblicas aí gerindo as traduções nas versões brasileiras, do português brasileiro, só que, obviamente, nas nossas versões brasileiras, vamos ter aí a única, né, podemos dizer, versão brasileira, que foi patrocinado aí, pelas sociedades bíblicas, foi realizada por uma comissão composta de especialistas das línguas originais e no português. Também foi feita uma tradução tirada dos originais, e entre eles o gramático Eduardo Carlos Pereira, né? Uso de ortografia correta e vocabulário erudito, publicado em 1917, conhecido como tradução brasileira e porém pouca apreciada pela população. Como sempre, o brasileiro aí não gostando muito das coisas da própria terra, né? Por isso hoje a gente vê a tradução de Almeida sendo predominante em toda a igreja evangélica. Bom, temos também na versão brasileira a Bíblia do Padre Matos Soares, né? Realizou a tradução mais popular da Bíblia entre os católicos da atualidade, baseada na Vulgata, e tinha notas com os dogmas da Igreja Romana, a qual até recebeu esse apoio em 1932. As sociedades bíblicas no Brasil. Vamos falar primeiro da Sociedade Bíblica Trinitariana, onde a sua fundação foi em 1969, na cidade, em São Paulo, com a finalidade de revisar e publicar a Bíblia de João Ferreira de Almeida, com uma edição corrigida e revisada fiel ao texto original. Essa foi a missão da qual a Sociedade Bíblica Trinitariana surgiu. O seu primeiro projeto escolhido foi em uma língua estrangeira, no caso a de Portugal, e aí foi traduzido para o português. A liderança dessa sociedade foi do reverendo Thomas Boyce, do Trinity College, Cambridge, e foi encarregado de liderar esse projeto. Sociedade Bíblica Unida, né? Eles encomendaram a um grupo de hebraístas, helenistas e vernaculistas competentes uma revisão da tradução de Almeida. A comissão melhorou a linguagem, a grafia de nomes próprios e estilos da Bíblia de Almeida. Entanto que foi encontrado alguns erros na Bíblia de Almeida, mas que foram corrigidos posteriormente pelas sociedades bíblicas. Aqui um roteiro da linha do tempo, né, para que nós possamos ter essa compreensão mais amplamente. Em 1837, inicia-se a primeira revisão da Bíblia em português pela Sociedade Bíblica Trinitariana. Em 1902,
As sociedades bíblicas, elas patrocinam a nova tradução de Almeida. Em 1917, a publicação desse trabalho. Em 1930, a publicação da Bíblia do Padre Matos Soares. Depois, em 1932, a Bíblia de Matos recebe o apoio romano, da Igreja Romana. Em 1940, a criação da imprensa bíblica brasileira. Em 1943, é encomendada à Sociedade Bíblica Unida a revisar a Bíblia de Almeida. Em 1948, a organização da Sociedade Bíblica no Brasil acontece, como nós a temos hoje. Em 1948 é onde começa, de fato, a Sociedade Bíblica do Brasil. Em 1969, há a fundação da Sociedade Bíblica Trinitariana Brasileira. Em 1967, publicação da edição revisada de Almeida pela IBB. Em 1981, é traduzida pela Escola Bíblica de Jerusalém, a Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia da versão católica. Em 1988, a Bíblia na tradução da linguagem de hoje, há 30 anos atrás. Em 1990, edição contemporânea de Almeida, pela editora Vida. Aí vocês vão ter os exercícios da unidade, espero que vocês já tenham visto, e aí eu quero que vocês, peço que vocês possam estar estudando. Então, chegamos ao fim de mais uma aula e aguardamos você na próxima com os exercícios prontos e pronto para concluir os seus estudos dessa lição e assim fazer a sua avaliação. Ok? Deus te abençoe. Até a próxima.